Sabe aqueles dias assim que a luta é grande e a gente só suspira? Oh Deus, oh Senhor, ou as lágrimas começam a derramar. Você já se perguntou se isso resolve? Será que Deus ouve o nosso suspiro? Será que Deus vê as nossas lágrimas? Você quer ter certeza disso? Então fica comigo, que está começando mais um devocional na presença do Pai para te abençoar. Se você ainda não tem o nosso devocional, eu quero dar de presente com 365 mensagens da graça de Deus, do amor, da fé, da paz. Não é autoajuda, não é religião nem teologia, é evangelho. É só você clicar no link que aparece na descrição do vídeo, adquirir, vai chegar na sua casa. Bom, para você dar de presente. Olha, existe sim um poder no suspiro profundo de um coração sequioso diante de Deus. Infelizmente e lamentavelmente, muitos se tornaram pessoas tão fortes no meio da dor que já não derramam nenhuma lágrima mais. Não são capazes de chorar e derramar a alma diante dele. E por isso Deus não pode usar pessoas assim. Elas perderam a essência humana, perderam a fragilidade humana. Deus ama quando nós somos expressivos e mostramos o profundo anseio do nosso coração. Marcos capítulo 7, verso 34, a Bíblia fala: depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Foi um suspiro do Senhor e Deus Pai ouviu a oração e abriu os olhos do cego. Há momentos em que nós precisamos olhar para o céu, suspirar, desejo profundo no nosso coração por ver a resposta de Deus. Eu não conheço ninguém que ora pelos enfermos dessa forma, suspirando. A gente sempre parece que ora com muita fala, com muito barulho, com muitas declarações, e tem o seu lugar. Mas Jesus orou, não é? Jesus orou dessa maneira. Vou colocar aqui a minha luz. Jesus orou clamando, Jesus orou suspirando, e a Bíblia fala que ele foi ouvido pelo Pai. O amor sempre suspira, porque o amor, ele se importa com a dor. O amor suspira, porque o amor se importa com a dor. Vamos escrever isso? Pega aí o seu caderno de anotações ou escreve aqui nos comentários. Escreve assim: o amor suspira, sempre suspira, porque o amor se importa com a dor. O amor sempre suspira, porque o amor se importa com a dor. Isso é importante, é fundamental, não é? Quando a pressão cresce em você, é normal que as lágrimas jorrem dos seus olhos. E Deus também vê as suas lágrimas. Ezequias orou e também chorou, diz a Bíblia. E Deus respondeu ao rei Ezequias dizendo que ele tinha visto as suas lágrimas. Vamos ver isso? 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Olha o que diz: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Uau, que coisa, hein? Olha, vou te falar algo muito poderoso. Sério, você pode até anotar se você quiser, compensa. Aquilo que não pode mover o nosso coração, também não pode mover o coração de Deus. O que não move o meu coração, não move o coração de Deus. A gente tem que escrever.
Vou escrever essa frase também, anota aí, todo mundo anotando nos comentários. O que não move o meu coração, vírgula, também não move o coração de Deus. Coração de Deus. Porque se não está movendo nem o seu, como que vai mover o dele? Não é verdade? As lágrimas, elas são completamente inúteis se não forem derramadas diante de Deus. Lágrimas de autocomiseração não servem para nada. No entanto, cada lágrima que é derramada diante de Deus, a Bíblia nos mostra que será guardada por Ele. Olha o que diz o Salmo, capítulo 56, verso 8. Salmo 56, 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Uau! O salmista diz que a lágrima foi recolhida e foi inscrita no livro de Deus, para ele não se esquecer. Se ele se esquecesse, ele não esquece. O Senhor colocará as suas lágrimas em um vaso, cada uma delas. Isso significa que Ele se lembrará de todos os seus sofrimentos para te ajudar, para estender os braços para você. Claro, eu não estou aqui dizendo que Deus apenas nos ouve quando a gente chora. Não, por favor, não me entenda mal. Eu estou apenas afirmando que as lágrimas são sim um sinal de poder na sua oração. Deus ouve a oração quando a gente não chora também. Mas eu estou afirmando que as lágrimas são orações poderosas e que Deus vê. Muito embora as lágrimas, algumas vezes, fluam por causa de alegria, você está feliz, você chora de alegria genuína, é verdade. Mas normalmente são causadas por pressão, além da medida. E eu compreendo você. Talvez você está passando por esse momento agora, talvez você está me ouvindo e até as lágrimas estão caindo. As lágrimas descarregam os fardos do coração. Jó 16:20 nos mostra isso. As lágrimas liberam a alma. E diante do homem, eu sei, o choro é um sinal de fraqueza. Mas diante de Deus, é a coisa mais apropriada a se fazer. Evite chorar diante dos homens, mas chore diante de Deus. Eu frequentemente digo que feliz é o homem que derrama suas lágrimas diante de Deus. Pois aquele que nunca chorou diante de Deus, na verdade ainda não sabe o que realmente é ter comunhão com Deus, ou o que é estar perto de Deus. Nem tampouco sabe o que significa lançar os seus fardos sobre Ele e vive carregando um peso terrível. Quando o seu caminho na terra parecer completamente bloqueado, quando você for provocado de todas as formas, quando todos estiverem acusando você do seu erro e tudo ao seu redor parece que está conspirando contra você, então esse é o tempo de você chorar diante de Deus. Porque esse é o caminho do escape. É a maneira de resolver os seus problemas, é derramar a sua alma diante dele. Jamais houve um crente fiel que nunca tenha derramado lágrimas diante de Deus. Eu ouso afirmar isso para você. Jamais houve um crente fiel que nunca tenha chorado na presença de Deus. O Salmo 6, verso 6, olha que lindo. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Uau, alguém que estava derramando a alma. Davi chorou cada noite até poder como que nadar no seu leito. Um homem segundo o coração de Deus, que deixa claro que ele derramava sua alma na presença do Senhor. E o que é realmente precioso para Deus não são as nossas lágrimas em público com o objetivo de ser visto pelos homens, mas é o nosso choro secreto, as lágrimas que nós derramamos diante dele e somente ele vê. Lágrimas diante de Deus são verdadeiras e por isso são preciosas. Quando os filhos de Israel foram levados cativos
e espalhado entre as nações, pessoas ridicularizavam eles. E foi debaixo dessas circunstâncias que os filhos de Coré escreveram um salmo muito bonito e significativo, o Salmo 42, verso 3, que diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto continuamente me dizem, o teu Deus onde está? Estavam questionando, mas eles estavam se alimentando das lágrimas diante de Deus. As lágrimas, muitas vezes, são o retrato do tamanho da pressão que está dentro do nosso coração. Por isso que tem um poder tremendo na oração liberada debaixo de pressão. Essas orações normalmente são banhadas de muitas lágrimas. O desejo profundo é a primeira condição para uma oração respondida. E o caminho através do qual o poder de Deus é liberado. Portanto, hoje é dia de você clamar com todo o seu ser, se você precisa, se você está debaixo de grande pressão. Hebreus diz que o Senhor Jesus foi ouvido por causa do forte clamor diante de Deus. E a força desse clamor certamente foi proporcional à pressão que estava sobre ele. Hebreus 5:7, olha o que diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Uau! Veja, eu sei que o tempo da luta, da pressão e do fogo varia. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Mas não desista. Você verá que Deus irá com você até o fim da sua vida. Não adianta eu ficar aqui querendo te ensinar princípios de oração, porque não tem uma fórmula mágica de oração. Oração não é um curso que eu vou te ensinar para você decorar. Se você é alguém que tem derramado a alma na oração, algo certamente vai acontecer. Portanto, não desiste. Deus está recolhendo as suas lágrimas, está registrando cada uma delas, está vendo elas, está vendo o seu clamor e com certeza Ele já está se movendo para trazer a resposta que você precisa. É Ele que vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Amém? Eu quero orar por você. Talvez você está num momento assim, está difícil, está pesado, a luta é grande, está angustiado, as lágrimas estão sendo derramadas. Mas eu quero orar para que você creia e saiba que Deus está ouvindo o seu clamor. Tá bom? Assim que eu terminar aqui a live, eu vou salvar. Pega o link, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, sua família, do seu trabalho. Tenho certeza que alguém está precisando ouvir o que eu falei aqui hoje. E você vai ser um canal para abençoar essa pessoa. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clica aqui agora, clica aí, se inscrever, aciona as notificações, vem fazer parte comigo do Clube do Assinante, acessar milhares de conteúdos exclusivos do amor e da graça de Deus. Vamos orar? Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos que estão sofrendo, que estão debaixo de grande luta e pressão, e que muitas vezes estão apenas gemendo, suspirando, derramando suas lágrimas, debaixo de pressão e de dor. Veja as lágrimas deles, Pai. Recolhe elas no teu vaso, registra no teu livro e responde o clamor daqueles que te clamam com dor e com lágrimas. É a minha oração no nome de Jesus. Querido, fica na paz. Deus recolheu suas lágrimas e com certeza a resposta já está a caminho. Deus te abençoe.